Ok, amadas. Então, eu acho que eu errei no questionário em uma questão que eu coloquei e foi essa. Qual é a base da nossa fé? E todos vocês responderam certos, só que não, eu acho que eu deveria ter formado a questão assim. Qual é a base da nossa fé em Cristo Jesus? Isso então aumenta melhor nosso entender. Qual é a base da nossa fé em Cristo Jesus? Estamos falando aqui de fundamentos firmes. Então, como é que a senhora ia responder essa pergunta? Qual é a base da nossa fé em Cristo Jesus? A senhora pode fazer a mesma pergunta de outra forma? Como eu podia fazer de outra forma? Se eu soubesse, não sei, aí eu estaria respondendo já. Porque talvez eu não saiba onde a senhora está querendo que eu responda. Qual é a base da nossa fé em Cristo Jesus? Por exemplo, onde é a fonte para nós conhecer Cristo? Amém! Não é tão difícil. A base da nossa fé em Cristo Jesus? Então me ajuda a formar essa pergunta. Me ajuda a formar. Não sei, viajou e morou nisso. Onde encontrar a base, né, da nossa fé em Cristo Jesus? Ela é uma pergunta muito boa. Que é? Quero apresentar a minha irmã em Cristo, Lutinha, a Lúcia, a Esther, e o Davi, a Jo. Minha menina chegou antes de você. Que bom. E a Ritinha vem de longe, de Laura de Freitas, para estudar conosco, graças a Deus. E ela já estudou isso, não sei por que ela veio. Para me ajudar, né, Ritinha? Ok, então, estamos estudando fundamentos firmes da fé e a primeira questão é: qual é a base da nossa fé em Cristo Jesus? A palavra de Deus. E onde é a nossa base bíblica para isso? Qual seria nosso texto bíblico que ensina que a Bíblia é a base da nossa fé? Que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Vocês têm uma referência? João 1, verso 34. Tudo bem, ótimo. Amém. Mas eu estou procurando um que fala sobre a Bíblia sendo a palavra de Deus. O escritor é Muito bem. 2 Timóteo 3:16 e 17. A senhora quer papel e lápis? Não, mas eu vou acompanhar tudo. Então, é sim. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Isso. Vamos ler. A Bíblia e leite. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos examinar aqui essas palavras. De todas essas palavras escritas aqui na Bíblia, quantas delas são inspiradas? Toda. Muito bem. Toda ela. Toda a escritura é inspirada por Deus. E essa palavra inspirada quer dizer o quê? Inspirada significa que saiu da boca de Deus. Jesus disse para o próprio diabo o quê? Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, inspirado quer dizer que ela saiu da boca de Deus. Todas essas palavras saíram da boca de Deus. Então, é importante para nós? Oh, muito. E ainda diz que é útil. Ela é útil para 4 coisas: para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia é útil para nos ensinar. Deus não quer seus filhos ignorantes. Ele escreveu e revelou a sua palavra para nós, para nos ensinar, para não ser enganadas. E ele nos repreende. A gente gosta de ser repreendida, mas a palavra de Deus nos repreende no nosso pecado. Porque tem uma coisa que nos impede a agradar a Deus, e é pecado. E a Bíblia nos corrige, nos coloca no caminho certo e nos educa na justiça. A justiça é a palavra-chave aqui na Bíblia. Para poder entrar no reino dos céus precisa de justiça, e nós pecadores não temos justiça. Então, esse livro nos ensina e nos educa na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Tem uma coisa que pode fazer você uma pessoa perfeita? É a palavra de Deus. Ela é suficiente para fazer você uma pessoa perfeita? Precisa de algo mais? A palavra de Deus é suficiente. E ela faz você perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Ela capacita a gente para que a gente é útil em servir a Deus com toda boa obra. Agora a pergunta é, se ela é tão importante para mim, eu tenho lido ela toda? Tem lido a Bíblia toda? Já? Estou ainda acompanhando, né? No seminário, principalmente, a gente está sempre buscando. Mas já leu ela toda? Ela toda, assim, um ano todo, né? Um livro, outro, mas pegar assim desde o início até o final, assim, para um ano, não. Mas sempre leio livros alternativos, uma hora leio, outra hora leio. Mas eu nunca consegui ler todo. Agora mesmo que eu leio para minhas filhas, já tem 5 meses só no livro de Gênesis. Você é uma doutora do livro de Gênesis. Pois amada, toda a escritura saiu da boca de Deus. E hoje eu quero encorajar você a ler toda ela. Toda ela. E sendo ela a palavra de Deus, ela não tem contradição, ela não tem erro. E como eu chego a ela é muito importante, porque eu não vou chegar a ela impondo as minhas ideias. Como é que eu vou chegar a ela? Lendo ela e deixando ela
explicar para mim o sentido dela. Por isso, se você lê ela toda, a Escritura explica a Escritura. Mas se você não tem lido todo o conselho de Deus, então fica faltando vagas em sua mente. O que significa isso? Mas continua lendo e você vai ver o sentido. Hoje à noite nós vamos estudar sobre isso. A Escritura explica a Escritura. Muito importante isso. Então, a pergunta é: Deus ainda fala hoje para nós? Por exemplo, talvez você já ouviu alguém chegar no púlpito e dizer: o Senhor mandou te dizer assim. Já ouviu isso? E aí, Deus ainda fala assim pela boca do homem? Como é que nós sabemos disso? Qual vai ser a base bíblica para nós? Ser perseverando, né? Observando a palavra e observando o pregador. Atos 17, né? Ser crente veraniano, de examinar tudo que a gente escuta na pregação com a palavra de Deus. Também gostaria, a pergunta é essa: Deus ainda fala hoje pela boca do homem? Talvez a senhora já ouviu alguém dizer: o Senhor mandou te dizer, tá? Já ouviu assim? Deus continua falando através dos homens, usando a palavra dele. Assim, o Senhor mandou lhe dizer uma mensagem nova? Não. Tudo que Deus quis comunicar está aqui. Assim diz o Senhor. Amém. Mas de revelar novas palavras de Deus não existe hoje. Como é que nós sabemos disso? Qual é a nossa base bíblica? Hebreus 1 e 1. Hebreus 1 e 1. Antes pelos profetas, hoje nos fala. Amém. Exatamente você. Pode ler para nós versículo 1 e versículo 2, e depois eu quero que a senhora me diz quantas vezes a senhora viu o verbo falar nesses dois versículos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 2 vezes. Muito bem. Qual foi a primeira vez que Deus falou? Pelos profetas. Quando? Havendo Deus, o que? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Outrora. Então é a resposta. Quando? Outrora. No passado. Seria no Velho Testamento. Então, Deus falou todas essas palavras outrora, como no Antigo Testamento, aos pais pelos profetas, e ele usava muitas maneiras. Quais maneiras? Sonhos, visões, escritos na parede, várias maneiras que ele usava para falar a mensagem aos pais pelos profetas no Antigo Testamento. Hoje Deus nos fala assim? Não, isso foi quando? Outrora, no Antigo Testamento. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo.
E esse foi o tempo do Novo Testamento, da nova aliança que ele fez com Jesus Cristo. Quando Deus havia falado todas essas palavras do Antigo Testamento, e ele chegou bem aqui, ele havia dito tudo que ele ia dizer quando ele havia falado só o Antigo Testamento? Deus havia revelado toda a sua revelação? Não. Ele ainda ia falar o quê? O Novo Testamento. Agora que ele completou o Novo Testamento, está terminado. Palavra final. Boa noite. Seja bem-vinda, amada. Que bom que chegou. Chegamos. Graças a Deus. Então, eu vejo Hebreus 1 e 2. Oi, Pamela. Seja bem-vinda, amada. Ver seus rostos também. Então eu vejo como Hebreus 1 e 2 é tão claro a revelação de Deus completa na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Pamela, nós estamos estudando esse estudo chamado Fundamentos da nossa fé. Se você soubesse que esse prédio não tivesse alicerce, você teria entrado aqui hoje à noite? Não. Isso é tão importante para a nossa segurança física, quanto mais a segurança da nossa fé. E qual é a base da nossa fé? Você sabe, a fé em Cristo Jesus está baseada em quê? Qual é a autoridade nossa? Como é que nós sabemos de Jesus Cristo? Como é que uma pessoa pode saber de Jesus Cristo? Através de quê? Através da pregação da palavra. A palavra de Deus. Ela é nossa autoridade. Ela é nossa base da nossa fé. A Bíblia. Então a pergunta é, você tem lido toda ela? Tem lido toda a Bíblia? Sim. Que bom. Continue lendo. Que ela é a base da nossa fé. E a base da estrutura de um prédio é importante. Um pedreiro coloca um tijolo aqui no meio do espaço? Aqui tem uma base. A Bíblia é a nossa base. E é a Bíblia, então, que nos ensina o propósito da nossa vida. Qual é o propósito principal da nossa vida? Muito bem. Por que você existe? Você existe por um só propósito. Glorificar a Deus e ter prazer com Ele para sempre. Não é uma resposta dupla, de fato é uma só resposta. De glorificar a Deus é ter satisfação nele somente. De não viver para ser satisfeito nem do marido, nem do filho, nem dos bens materiais, nem das coisas que nós possuímos, mas que nós se satisfazemos em Deus somente. Ele é nosso bem, como Davi diz em Salmo 16. Então, o propósito principal da nossa vida é glorificar a Deus. Onde é que a Bíblia ensina isso? Qual é a nossa base bíblica? Efésios 1, de 1 a 14. Aquele texto todo fala
nossa vida, nossa salvação é para o louvor da sua glória. Amém. Outro. Pensa em outro. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer. Muito bem, Milena. Quer comais ou quer bebais? Fazer quantas coisas para a glória de Deus? Tudo. Só tudo. Só tudo deve ser feito para a glória de Deus. E por que nós devemos glorificar Deus? Oi, por que nós devemos a Deus glória? Em Apocalipse 4:11, o que é que ele diz? Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todos nos formaste. Ele é meu criador, ele me fez, então ele é meu dono, ele é o dono da minha vida. Foi ele quem me fez, então a minha vida é por ele e para ele. Romanos 11, gosto quando a Dácia canta esse versículo lá na igreja. Por ele, para ele, porque dele são todas as coisas, a ele a glória. Às vezes, a gente não pensa muito sobre. Nós estamos orando, lemos a palavra, buscamos a palavra toda, né? Mas a gente não pensa como tanto quanto deveria no propósito da nossa vida. No propósito da nossa vida, que é exclusivamente glorificar Deus. Na minha vida, nós nos envolvemos com os nossos prazeres, com maridos, com filhos, com trabalho, com coisas que a gente adquire e tem que ser feliz e nós nos esquecemos que ele é o nosso dono. É justo que o dono faça da sua propriedade o que quer. Então, nós fomos feitos para a glória de Deus exclusivamente. Exclusivamente. E quando eu não vivo para a glória de Deus, então eu estou sendo o quê? Ainda não tenho. Mas é idólatra. Quando eu não estou glorificando a Deus, eu não estou adorando a Ele, eu estou sendo uma idólatra, adorando outra coisa, criando um Deus falso. É sério isso. Mas, quando estamos cuidando das coisas de casa e do esposo e dos filhos, nós estamos fazendo para a glória de Deus? Devemos estar fazendo até lavar o banheiro para a glória de Deus. E quando o marido entrar e sujar, voltar e limpar com alegria, cantando hinos de louvor a Deus, porque eu fiz isso para a glória de Deus. Se eu fiz somente para minha glória, então eu vou dizer algumas coisas. Mas se eu fiz esse banheiro limpo para a glória de Deus, então os outros podem usar e eu vou limpar de novo. E isso não vai causar nada de ansiedade dentro de mim. Porque eu fiz isso para a glória de Deus. A gente pode estimular o marido a ajudar a gente Então, Não, desculpa, deixa eu só. Porque às vezes parece que só se dá glórias a Deus se estiver dentro do prédio da igreja, cantando lá na frente, um especial ou alguma coisa, ou tocando piano, e fora daquele convívio eu não estou vivendo para a glória de Deus. Acho que só ali naquela comunhão ali
é limitado, vamos dizer assim, e se acha que está. Mas quando a gente sai, quando a gente está na rua, em qualquer lugar, tudo é para a glória de Deus. Amém. Todos, inclusive trabalhando, né? Porque você está trabalhando, você está criando seu sustento para a sua família, ajudando a sua família. Esse ano tá, quando ele estudou online, até com o pastor Radil, né? Aí ele mandou o que é glorificar a Deus, né? É pensar, viver e falar do conhecimento de Deus. Eu achei interessante, né? Pensar, viver e falar. Aí vai trabalhar aí a parte do evangelismo, né? Falar. Pensar e viver. Muito bem. Agora cabe a cada um de nós, então, como a irmã Érica falou, examinar nós mesmos. Eu estou vivendo para a glória de Deus em tudo que eu faço, no meu estudo, no meu convívio com as pessoas, no meu trabalho, seja em casa, fora de casa, na igreja. Estou vivendo para a glória de Deus ou eu estou me exibindo, querendo roubar a glória para mim? A gente vê isso no Antigo Testamento muito, mas será que a gente vê tanto em nossas vidas? Né? Quando Arão e o povo de Israel levantaram o bezerro de ouro, então eles roubaram a glória de Deus, dizendo: eis aqui o seu Deus que tirou você da terra de Egito. Foi mesmo, esse bezerro de ouro que libertou o povo de Israel? Não, eles estão atribuindo atributos de Deus para um bezerro de ouro. E quando você e eu estou tentando chamar atenção para eu, então nós estamos roubando a glória que é devido a Deus. Então é muito importante, porque como a irmã Lúcia disse, fomos feitos exclusivamente para isso, de viver para a glória de Deus. Ter prazer e satisfação com Ele somente. Então, qual é o primeiro passo em glorificar a Deus? A partir de que momento começamos a glorificar a Deus? Vocês todos responderam as suas perguntas ótimas, viu? Dessa você ganhou nota 10 no questionário. A partir de qual momento o pecador começa a glorificar a Deus? E as suas respostas foram a partir do momento que vocês confessaram Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Gostei muito das suas respostas, viu? Então isso seria um momento que o pecador se humilha diante de Deus. A vontade de Deus para o pecador é que ele seja salvo, né? Que ele se humilha, dobra o joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. 1 Timóteo 2, 3 a 6, Deus diz que o desejo de Deus é que o homem seja salvo. E 2 Pedro 3 e 9 diz que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O primeiro passo em ser salvo, o primeiro passo em glorificar a Deus é um passo humilde, né? É dobrar o joelho, é se humilhar e confessar que eu não sou dono da minha vida,
é o Senhor Deus que é dono da minha vida. Para entrar no reino dos céus, Jesus Cristo disse que é um passo humilde. Para entrar naquela porta estreita, tem que ser humilde, tem que confessar seu pecado, tem que se arrepender do pecado e crer no Senhor Jesus Cristo, que somente Ele pode nos salvar dos nossos pecados. Pode entrar. Então, o primeiro passo para glorificar a Deus é um passo humilde, para poder exaltar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amado, nós começamos sem esperar pela Senhora. Estamos estudando fundamentos firmes da nossa fé. E nosso primeiro passo foi: qual é a base da nossa fé? Qual é a base da nossa fé? A palavra de Deus é nossa autoridade, segundo Timóteo 3, 16 e 17. E é a Bíblia que nos ensina um propósito exclusivamente para nossas vidas. E qual é esse propósito principal da nossa vida? Muito bem, glorificar a Deus. Ter prazer ou satisfação com Ele para sempre. E qual é o primeiro passo em glorificar a Deus? A primeira vez de começar a glorificar a Deus é o dia de confessar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. É a vontade de Deus para o pecador ser salvo e se humilhar, se arrepender do seu pecado e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o primeiro passo em glorificar a Deus. Quer dizer, antes de confessar Jesus Cristo como Senhor, fizemos nada para glorificar a Deus. Nada. Mesmo que você fez caridade, ou foi para uma igreja, ou você ajudou alguém, nada foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito para sua própria interesses. Como Jesus falou em Mateus 6, para ser visto, os hipócritas vivem e fazem o que fazem para ser vistos pelos homens. E tudo isso é idolatria. Pecado contra Deus. Eu sei que nós estamos indo rápido e não tomando bastante tempo para entender tudo, mas é porque eu tenho pouco tempo mesmo com vocês, então a gente tem que correr. Então, qual é o maior mandamento que Jesus Cristo nos deu? Amar a Deus de todo o nosso coração. Jesus Cristo resumiu os 10 em 2. E o maior é amar a Deus de todo o nosso coração. Amar o Senhor Deus de todo o nosso coração. Mateus 22, 36 a 38. É fácil dizer: eu amo a Deus. É outra coisa, amar a Deus. Qual é a prova de amor? Obedecer exatamente. É fácil dizer: eu amo a Deus, mas se eu não obedeço, se eu nem leio a Bíblia, então eu estou interessado em saber as ordens de Deus? Não. Então eu não amo a Deus. É fácil enganar a si mesmo e achar que eu amo a Deus quando de fato eu não amo. E Jesus disse em Mateus 7:21, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Quem é que entra no reino dele?
somente aquele que faz a vontade do meu Pai no céu. Então, fazer a vontade do meu Pai é, como a irmã falou, obedecer. E onde é que eu vou saber o que eu devo fazer? De volta para o fundamento firme da nossa fé, a palavra de Deus. Ela é a base da minha fé. Por isso, eu vou fazer a pergunta de novo. Já leu ela toda? Já leu a Bíblia toda? Muito bem. E continua lendo ela, né? Porque as Escrituras explicam as Escrituras. Como é que eu vou entendê-las se eu não estou lendo ela como um livro de estudo? E não abrindo ela aqui e acolá, e lendo aqui e acolá? Tem que ler ela toda para compreender a vontade de Deus para a minha vida. Em 1 Coríntios 16 e 22, Deus diz umas palavras bem duras para nós. Ele diz: quem não ama a Deus, se alguém não ama o Senhor Deus, seja o quê? O que quer dizer isso? Maldita, condenada à morte eterna. Então quer dizer, não amar a Deus é não ser salvo, não é? A referência é 1 Coríntios 16, 22. Ok. E quem disse isso? É Deus, a palavra de Deus. Então, eu devo me examinar na minha vida. É fácil eu dizer, eu amo a Deus, mas é outra coisa. Jesus disse em João 14, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, obedecer os mandamentos do Senhor. Eu vou guardar e obedecer os mandamentos para ser salvo? Não. A fé salvadora sempre produz boas obras. Mas as boas obras praticadas por nós nunca vai nos levar à fé salvadora. A fé salvadora sempre vai produzir boas obras. Tiago diz no seu livro, a fé morta não tem boas obras, então é sinal que nunca houve salvação. Mas a fé salvadora em Cristo Jesus vai produzir boas obras, mas as boas obras nunca vão produzir fé salvadora. Então, a filha de Deus, ela faz a vontade de Deus. Se realmente somos filhas de Deus, então queremos obedecer nosso Pai. E ler a palavra dele e obedecê-lo. A Bíblia é cheia de ordens, mas eu escolhi uma vontade de Deus para nossas vidas em Efésios 5 e 15 a 22. Eu convido as irmãs a abrir as suas Bíblias em Efésios 5. Como seria muito interessante ler todo o livro de Efésios para poder entender melhor capítulo 5. Mas nós estamos correndo aqui. Efésios 5, 15 a 22. A Bíblia é sobre adoração e como nós devemos adorar a Deus. Ele não aceita qualquer adoração, ele só aceita adoração como ele diz, em espírito e em verdade.
Aqui você vai ver o que Deus não aceita e o que Ele aceita. Como Ele quer ser adorado e como Ele não aceita. Paulo escreve essas palavras aqui em Efésios porque estava entrando dentro da igreja culto parecida com o culto aos pagãos. Então, por isso, ele diz que o culto a Deus não deve ser feito como os pagãos adoram seus deuses falsos. E sim, é um ato espiritual. Vamos ler Efésios 5, 15 até 22. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Lá vem a vontade do Senhor em versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que é uma ordem negativa. Não adora a Deus como um embriagado, do qual há dissolução, ou seria desperdício. Mas enchei-vos do Espírito, que é a ordem positiva. Como é que devemos adorar a Deus? Não como um embriagado, descontrolado, e sim como uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. E quais são os efeitos de uma mulher controlada pelo Espírito Santo? Em versículo 19. Falando em línguas? Não. Falando em primores com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Podemos lavar nossos banheiros dessa forma, né? Nossas casas, servindo nossa família na cozinha. Nossos vizinhos dizem que escutam a Mercê cantando na cozinha. Nós devemos estar. Dizem que quando estavam passando a casa do Jonathan e Sarah Edwards, paravam no meio da rua de ouvir Sarah e as suas filhas cantando louvores, hinos a Deus. Nós devemos estar adorando a Deus dessa forma. Versículo 20. Uma mulher cheia do Espírito Santo está dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mulheres cheias do Espírito Santo são gratas, agradecidas, e sempre dirigindo toda a sua gratidão a Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, se alguém me dá alguma coisa, realmente foi Deus usando ela para me dar, né? Então, tudo vem de Deus. Então, toda a minha gratidão deve ser feita primeiramente a Deus, que usou a irmã para me beneficiar. E 21. Uma mulher cheia do Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós devemos ser servos um da outra, servindo um ao outro, no temor do Senhor Jesus Cristo. E versículo 22. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher submissa ao seu marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, eu não posso ser uma mulher submissa se eu não sou uma mulher cheia do Espírito Santo, que é um fruto do Espírito Santo, da mulher que está cheia ou controlada pelo Espírito Santo.
é um resultado dela ser submissa ao seu marido. Agora, só tem uma coisa que impede a gente ser cheio do Espírito Santo. Digamos que eu tenho um copo aqui e eu botei pedras e terra e água. Podemos dizer que esse copo é cheio de água? Pode não. O que é que eu preciso fazer com esse copo para ele estar cheio só de água? Ok? Tirar a terra, as pedras, lavar, para mexer. Da mesma forma, se eu estou cheio de pecado, eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu não estou sendo uma mulher que está louvando a Deus. Eu posso estar até cantando, mas não é de coração. E Mateus 15, Jesus tem esse contra os hipócritas. Esse povo me adora com seus lábios, mas seus corações estão longe disso. Então, eu tenho que corrigir o problema no meu coração e confessar meu pecado contra Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Eliminando, confessando e arrependendo do pecado para poder ser cheio do Espírito Santo. Só tem uma coisa que impede a gente glorificar a Deus, e é pecado. Só tem uma coisa que impede a gente ser cheio do Espírito Santo e ser umas mulheres submissas aos nossos maridos, e é pecado em nossas vidas. Agora, sendo que ser submissa depende se eu estou cheio do Espírito Santo, é muito importante lembrar isso, porque eu só posso conseguir ser uma mulher submissa ao marido se eu estou sendo cheio e controlado pelo Espírito Santo. E agora nós vamos chegar a esse ponto aqui, nos fundamentos firmes. Esse talvez é meu predileto. Quem já andou comigo já ouviu isso, parece uma poesia, mas a origem e propósito da mulher é muito importante para mim. E eu convido as irmãs a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 11, versículos 7 a 9. 1 Coríntios 11, versículos 7 a 9. Qual é a origem e o propósito da mulher? Bem no final do versículo 7, a gente vai pegar só o finalzinho do 7, que o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O que é isso? O que significa isso? Os versículos 8 e 9 vai explicar. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Aí, eis a razão porque a mulher é chamada a glória do homem. Que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem do pó da terra. Então, Ele soprou nas narinas o fogo de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, dizem que o homem é a glória de Deus porque Deus fez o homem diretamente dele.
Mas quando Deus foi fazer mulher, Ele não usou terra. Ele não fez a mulher independente do homem, usando terra. Ele, quando foi fazer a mulher, Ele usou carne e osso do homem. Quer dizer que a mulher foi feita depois do homem, do lado do homem, e depois de tudo feito, lá vem Deus com a mulher e apresentou a noiva para o homem. E uniu os dois em uma só carne. Então, eis aqui a origem e propósito da mulher. A mulher foi formada depois do homem, do lado do homem e para servir o homem. Vamos dizer juntos? A mulher foi feita depois do homem, do lado do homem, para servir o homem. Eis nossas origens e nosso propósito. E eu tenho uma pergunta para as irmãs. Quando Deus fez os animais, machos e fêmeas, Ele fez ambos instantâneo, né? Mas quando Ele foi formar a gente, Ele formou o homem cedo, no dia 6, e mais tarde, depois que o homem havia feito o seu serviço, Deus formou a mulher, no mesmo dia, mas mais tarde, depois do homem. Isso é significativo? Que Deus fez o homem primeiro e depois fez a mulher? Isso é significativo? Você acha? A Ritinha está balançando a cabeça. Se lembra? As escrituras explicam as escrituras. Vamos para 1 Timóteo 2, 11 a 13, para a gente ver o porquê Deus fez a mulher depois do homem. Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 13. Aqui diz: a mulher aprenda. Aí é uma ordem, voz imperativo, uma ordem para nós mulheres. Deus não tem a mulher como boba. Ele a fez inteligente para ela aprender. Então, o dever da mulher é aprender. A mulher aprenda. Como? Em silêncio. Como? Ok? Com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Por quê? Olha o versículo 13. Porque a mulher deve ser em submissão ao homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha, a formação da mulher é a razão da submissão dela. A submissão da mulher ao seu marido é baseada na formação dela na criação, em Gênesis 2. Submissão não é maldição. A maldição vem em Gênesis 3, depois que ela havia pecado. Mas a submissão é a ordem que Deus fez quando Ele fez o homem primeiro. Depois Ele fez a mulher. Essa é a ordem que Deus escolheu para o bem da mulher, ser submissa. E vamos voltar para 1 Coríntios 11, onde estávamos antes. Então, entendeu? 1 Timóteo está dizendo que a ordem é significante.
que a mulher foi feita depois do homem, significa que ela é o quê? Submissa. Primeiro significa primeiro, né? Ok, voltando para 1 Coríntios 11, versículo 3. Nós agora vamos ver a escadinha que Deus inventou. E eu quero que você me dizer quem é o cabeça de todos. Quero, 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ok, quem é o maior? Deus Pai. É o cabeça de quem? Cristo. Muito bem. Cristo é o cabeça de quem? Do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Muito bem. Vamos voltar para os dois, lá em cima. Deus Pai é o cabeça de Cristo. Entre Pai e Filho, existe autoridade? Quem tem autoridade? O Pai, muito bem. E entre o Pai e o Filho existe submissão? Da parte de quem? De Cristo. Muito bem. Se o Pai é o cabeça de Cristo, então Cristo é o que do Pai? Submisso. Outra pergunta. Entre o pai e o filho existe inferioridade? Não. Ser submisso significa que você é inferior? Não. Os feministas acham que ser submissa é ser inferior, mas Deus é quem inventou esse negócio chamado autoridade e submissão, e ele diz que não existe. Que é a nossa alta chamada de ser submissa aos nossos maridos. Ok, então, tem base bíblica para tudo isso que nós acabamos de dizer? Que o pai é autoridade e o filho é submisso e que ele não é inferior? Onde é que Jesus fala, eu e meu pai somos são iguais em essência, mas em papel eles são diferentes. Jesus Cristo é igual a Deus. Ele é, em todos os seus suas essências, ele tem as mesmas qualidades. Ele é eterno, Jesus é eterno. Ele é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Jesus Cristo sabe de todas as coisas. Ele é o Deus imutável. Mas quando, antes da fundação do mundo, que foi decretado que ia ter pecado no mundo, ao mesmo tempo, Jesus Cristo voluntariamente submeteu a ser o Salvador. E veio ao mundo. Então, Cristo submeteu ao Pai voluntariamente, alegremente. Ele é nosso exemplo em como ser uma esposa submissa. Ele submeteu até a morte na cruz. Perversos homens. Então, a submissão da mulher ao homem de forma voluntária, não obrigatória. Exatamente, deve ser da parte dela voluntária e alegre. E se ela não se submete? O marido pode obrigá-la a se submeter? Ele tem autoridade para isso? Bem, nessa hora precisa outra senhora, né? Uma idosa, outra irmã, chegar ao lado dela e chamar ela, né? As bases bíblicas. Por isso, exatamente o que eu estava ali falando, quando eu me dirigia a uma irmã que não estava sendo submissa,
E eu me tratava nessa altura de um tijolo aqui no meio do espaço, sede submissa ao seu marido, ela jogava o tijolo de novo. Ela não queria saber de nada de submissão. Por quê? Porque ela não tinha a Bíblia como fundamento da vida dela. Ela não tinha a Bíblia como autoridade. Ela dizia que tinha, mas ela não lia, ela não obedecia e era suspeito não ser salva porque ela não amava a Deus. Dizia que amava a Deus, mas não obedecia. E tudo era condenando ela. Então, essa aqui é uma ordem de ser submissa ao marido e ela não quis. Por isso eu comecei pelos fundamentos com essas mulheres para ajudar elas a chegar a ver. A Bíblia é a autoridade. O propósito da minha vida é viver para a glória de Deus. E o primeiro passo em viver para a glória de Deus é ser salvo. E o salvo é obediente e ama a Deus e faz a sua vontade e lê a sua palavra e obedece. E eu não estou fazendo isso. E uma ordem da palavra de Deus é que e também ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é ser submissa ao marido. A gente viu aquele texto, né? Em Efésios 5. E tudo isso eu fiz para poder chegar a poder ensinar as mulheres a glória de ser submissa ao marido. Irmã, me dê um exemplo prático, ou mais, eu sei que a senhora deve ter muitos, de submissão no dia a dia, no nosso dia a dia, com o marido. No dia a dia de uma esposa, de uma dona de casa, de uma mãe de família, como nós somos. A maioria de nós aqui. O que quer dizer subir? Subir é ficar embaixo. Né? Nossa própria mãe, Eva, que foi feita depois do homem, do lado do homem, e para ser submissa ao homem, não quis, tomou o lugar do homem, passou por cima do homem, decidiu por ela mesma, nem perguntou a Adão. Adão, tem uma criatura aqui no jardim dizendo que podemos comer a árvore proibida e não morrer. Vamos? Ela fez essa pergunta ao Adão? Não. Ela deixou ele decidir? Não, ela decide. Ela mesma por ele. Ela toma a frente, ela tira a fruta, ela come, ela dá para ele. E hoje todos nós sofremos por causa da mulher não ser submissa ao marido. Aí foi um exemplo de falta de submissão. Começou com a nossa mãe. Desde já, nós sofremos. Quando é que nós temos que parar? 8 e 15? Eu vejo a submissão como uma forma de proteção para a própria mulher. Exatamente. Porque Deus sabiamente fez isso. E se as mulheres, se a gente fazer uma análise mesmo da vida das mulheres, né? Eu trabalhei fora e tive contato com muitas mulheres. A maioria delas eram mulheres solteiras, deprimidas e que com problema, né, tomavam até remédio controlados. Onde eu moro, eu participei de um grupo de mães. E a maioria das mães, elas são mulheres solteiras. E aparentemente são mulheres ansiosas, né, sem perspectiva mesmo. Não é o fato de nem ser crente, descrente, mesmo casado, a gente percebe, né, um alinhamento, que tem casais que, né, mas eu percebo que a maioria, e elas sofrem por ver mulheres casadas felizes no seu casamento. Eu percebo tudo isso. Tem uma delas que disse que queria até conhecer meu marido, mas não deixei. Porque eu sempre estou com um livro, né? Estou com um livro aqui, com um livro que o pastor indicou. Então, quando eu desço, né, para ficar com minhas filhas, elas viram, é um biblico. Aí elas me perguntaram, né? Aí eu comecei a explicar a ela, né? É um padrão de Deus. Meu Deus, não vai ser marido ser assim. Eu falei, mas se você marido ser assim, eu tenho que se converter.
Então o primeiro passo é esse. Aí ela ficou assim, aí ficou até meio distante, né? Porque acaba a pessoa, não sei se a pessoa fica querendo, né, ter um padrão daquele e sabe que não tem condição de ter, né? Mas também não quer Cristo. É difícil. Aí, eu percebo muito isso nas mulheres. Eu estou observando, né, o comportamento delas. Ok, vamos continuar aqui. Nós vimos que o pai e o filho, o pai tem autoridade e o filho submissão, mas não existe inferioridade entre eles. São iguais em essência, mas diferentes em função. Descendo para o casal, o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher existe autoridade? Da parte de quem? E da parte de qual submissão? Da mulher. Existe inferioridade entre eles dois? Não. A primeira vez lá em Ceará, quando eu estava ensinando isso, uns 10 anos atrás ou mais, as mulheres todas queriam dizer que era inferioridade entre o homem e a mulher. Por quê? Porque elas sentem, elas sintam assim. Sintam. Não poderia, deixa eu colocar assim, não poderia ser a forma como alguns homens exercem a autoridade e a liderança que pode fazer a mulher errada. A forma errada como alguns homens exercem a autoridade que lhes é devida e a liderança que é própria deles, que Deus concedeu a eles, eles exercem com abuso e então fazem suas esposas se sentir inferior. É isso que nós vamos estudar no próximo ponto. Por que nós somos do jeito que nós somos? Por que isso aconteceu? Exatamente. Mas não é só o homem. A própria mulher é astuta. E ela não quer submeter. E ela também é feminista. Todas nós. E ela porque quer tomar o lugar do homem. Aquele versículo lá de Gênesis, o teu pecado será contra ti. O teu desejo será contra ti. Vamos explorar. Ok. Então eu quero que vocês entendam, irmã, isso é muito bonito. Em Gênesis 1, a gente vê que Deus criou o homem e a mulher iguais em imagem e semelhança dele. Mas em Gênesis 2, quando ele fala da criação do homem e da mulher, ele mostra a diferença em ter feito o homem cedo, o primeiro, no dia 6, e depois ter formado a mulher do lado do homem e para o homem. A mulher foi feita depois do homem, do lado do homem, para o homem. Então, aqui eu botei o nome da mulher embaixo, debaixo do homem, para mostrar que em Gênesis 2 foi instituído submissão. Isso é a parte diferente entre o homem e a mulher. A mulher tem a parte de ser submisso e o homem tem a parte de liderança, de autoridade. Olhe para sua cabeça, seu próprio corpo. Quantas cabeças você tem? Só uma, graças a Deus. Se tivesse duas, que confusão. E Deus fez isso para que nossa cabeça governe o nosso corpo. E Deus fez o homem para governar a mulher. E como a Jo estava falando, é para o bem. É ruim ficar debaixo de uma guarda-chuva no dia chuvoso? É ruim ficar debaixo de uma guarda-chuva no dia de sol? Não. E é ruim ficar debaixo da autoridade do marido? Dá-se água aqui, eu tenho água. Eu vou aceitar. Obrigada, João, por ter trazido água para todo mundo. Então,
É para nosso bem, submissão. Subir significa ficar embaixo. Subir não é assim. Subir não é assim em cima do homem. Subir é subir. Embaixo do homem. E é para nosso bem. Então nós podemos, na próxima vez, ler mais sobre os problemas que nós temos. Talvez nós tenhamos. Vamos lá para 1 Pedro, já que a irmã falou sobre esse problema. 1 Pedro capítulo 3. O que Deus espera da mulher casada com um homem que não obedeça à palavra de Deus? Vamos agora estudar a Bíblia indutivamente. Mulheres, sede vós igualmente. Essa palavra igualmente faz com que a gente tenha que voltar para capítulo 2, versículo 18. Ou aliás, 13. Vamos voltar para 1 Pedro capítulo 2, 13. E ver onde Deus dá ordem para ser submisso a outros grupos humanos. E em versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Okay. Então esse grupo é o cidadão se sujeitar aos leis civis, né? Leis civis. Como a mulher deve ser submissa ao seu marido igual a um cidadão, ao seu governo. Ok? Então vamos para 18. 1 Pedro 2 e 18. A mulher deve ser submissa ao seu marido igual a um servo. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for o quê? Mas também ao perverso. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao servo que é submisso ao seu patrão perverso. Por quê? Porque isto é grato diante de Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Deus quer que seus filhos, se vão apanhar, que apanham porque fizeram justiça, e se apanhar injustamente. Está entendendo o que estou falando certo? Ele não quer saber dos seus filhos pecando e por isso, né, sofrer o seu devido pena. Ele quer que seus filhos, ele só quer saber que seus filhos estão sofrendo por causa injustamente sendo tratados.
não por causa de pecado. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu. Quem somos nós para achar que nós não podemos sofrer? Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Olha para a vida de Jesus Cristo, é nosso exemplo. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, que quer dizer engano, algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, ele não trocava palavras. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa frase é básica. E nós vamos ver essa frase de novo em capítulo 3. O que foi que Jesus Cristo fez quando estava sendo tratado injustamente? Entregava-se àquele que julga retamente. Quem é esse? Ele confiou a sua vida nas mãos do Pai dele. Então, é um exemplo para nós. Quando a mulher sofre debaixo de um homem cruel, o que é que ela precisa fazer? Se lançar sobre Deus.